dia, pessoal! Meu nome é Ludmila, sou docente aqui do Liceu Salesiano de Lins e hoje nós viemos aqui no Laboratório de Enfermagem gravar uma videoaula sobre preparo e administração de medicamentos. Eu sou a professora Patrícia Crivellaro e vou estar junto com a professora Ludmila trabalhando essas técnicas com vocês. Espero que vocês aproveitem bastante. Então, pessoal, para iniciar esse processo de falar aí sobre preparo e administração de medicação, precisamos conhecer algumas informações que são teóricas e daqui a pouco a gente vai para a prática. Então, primeira coisa, gente, a gente precisa relembrar alguns conceitos, como por exemplo, o conceito de medicamento. A gente fica pensando, e aí, o que é medicamento? Qual é a diferença entre medicamento e fármaco? Não é, Lud? É importante trabalhar isso. Medicamento, então, é toda substância que é introduzida no organismo para atender uma finalidade das terapêuticas medicamentosas, como, por exemplo, uma medicação paliativa. Ela é provavelmente para alívio da dor, para alívio de alguns sinais e sintomas, mas nós temos também as medicações preventivas, como por exemplo as imunizações, as vacinas. Toda vez que a gente oferta uma vacina, a gente está ofertando uma medicação preventiva. Além disso, a gente tem as curativas, como os antibióticos, que trabalham ativamente, eliminando aí os micro-organismos, as bactérias, preferencialmente, falando dos antibióticos, os antivirais, que trabalham ativamente nos vírus, e temos também algumas terapêuticas que são consideradas substitutivas. O que é isso? Por exemplo, a insulina, que é uma terapêutica substitutiva, porque quando o corpo deixa de produzir esse hormônio, a gente oferta esse hormônio como forma de substituí-lo, ok? Então, basicamente, são esses alguns tipos de finalidades medicamentosas. A gente também precisa pensar um pouquinho no tipo de ação, Temos medicamentos de ação local e de ação geral. Os locais são aqueles tópicos onde a gente passa numa determinada localidade e está precisando daquele tratamento. Os de função geral, são aqueles que são ofertados e são absorvidos de maneira sistêmica, tá bom? Como as diversas vias de administração que a gente sabe. E aí, quando a gente já pensa em absorção, daqui a pouco a Lud vai falar um pouquinho mais dessas absorções e dessas vias, a gente tem que pensar em dois mecanismos importantes que a gente aprende em farmacologia. Um deles é a farmacocinética, que é a junção de droga mais movimento. Então, farmacocinética é como ocorre a movimentação desse medicamento no seu organismo. E a farmacodinâmica é a droga, mais potência. Então, qual é a potência, a dinâmica dessa droga no organismo? Como ela se desenvolve, como ela vai agir e a sua potência nos diversos sistemas aí desse organismo. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre absorção. Na verdade, a Paty falou para vocês da farmacodinâmica e farmacocinética, A farmacodinâmica está muito relacionada à ação da droga no nosso organismo. E aí eu gostaria de falar uma coisinha para vocês. Qual a via seria ideal para uma determinada droga ou medicamento? Na verdade, vai depender muito da finalidade. Nós queremos que esse medicamento haja mais rápido, mais lento. Então, a escolha da via, além de ser prescrita pelo médico, nós também temos que pensar na questão da absorção, ou seja, na duração, dessa absorção e dessa ação do fármaco no nosso organismo. Quando nós falamos da via oral, que é uma via enteral, o fármaco ele vai passar pelo trato gastrointestinal. Ele demora um pouco mais para ter o efeito, gerando aí mais ou menos em 30, 40 minutos para se fazer o efeito. Quando a gente quer um efeito mais rápido, vamos dar um exemplo. Um paciente chega na urgência e emergência com cólica renal. Geralmente o médico ou plantonista não vai passar um medicamento, um Buscopan, um analgésico via oral. Por quê? Porque a via oral é uma via mais lenta, ou seja, a ação do fármaco vai ter que passar por todo o trato gastrointestinal até chegar na minha corrente sanguínea, chegar na minha célula-alvo e fazer a sua ação, Quando nós pensamos em vias mais rápidas de absorção e de ação de farmacocinética e farmacodinâmica, nós pensamos na via intramuscular e na via endovenosa, que é uma via muito mais rápida. Vamos pegar um pouquinho o gancho da professora Patrícia, ela falou sobre a insulina.
A insulina, ela é uma técnica exógena, né, de oferta de um hormônio que muitas vezes o nosso corpo está produzindo de forma lenta ou tem problema no receptor, enfim. O paciente precisa tomar insulina. Por que é feito na via subcutânea? Porque a absorção e a ação é mais prolongada, né? Então ela vai ser absorvida, porém a ação no organismo vai ser mais prolongada, tá? Por isso o paciente que é insulino dependente, ele toma 1 ou 2 doses de insulina no dia, vai depender muito aí, né, dos níveis de glicose no sangue. Então, as vias de administração vão ser prescritas pelo médico, porém elas têm essa finalidade de identificar a necessidade do paciente em relação à absorção e tempo de ação, ok? Então vamos falar um pouquinho, né? Porque para a gente fazer esse processo de administração correto, de maneira segura, né? Protocolos do nosso Conselho de Enfermagem, bem como da Anvisa, né, nortearam para a gente alguns certos, são considerados certos da medicação. Vocês vão encontrar na literatura, né, e nas diversas publicações, 9 certos, 5 certos, bem anteriormente, 9 certos em literaturas mais recentes, 2017, 2018. Também a gente vai encontrar aí 11 certos, 13 certos. Então vamos falar um pouquinho dessa divisão, né? Primeiramente, o nosso conselho ainda permanece com os 9 certos nas suas publicações, né, desde 2017, que o primeiro é paciente certo. Então, é uma coisa que a gente já vem discutindo frequentemente em todas as aulas que vocês têm, nas disciplinas, sempre que a gente fala de medicação, já discutimos aí esses certos. Quem é essa pessoa? É ele mesmo? A confirmação do nome completo dele na hora da administração, a confirmação da prescrição, né, frente a essa pessoa. Em quem eu estou administrando essa medicação? Muito cuidado com falar 2 nomes, ou o primeiro e o segundo, que pode ter pessoas aí com apenas um sobrenome diferente. Medicamento certo, estou com a droga correta? É mesmo essa? A prescrição precisa estar junto com a gente durante a administração dentro do quarto. Compatibilidade medicamentosa, sabemos que existem algumas medicações que são incompatíveis, que se administradas simultaneamente elas podem cristalizar e assim, o próprio profissional médico durante o processo de prescrição, ele deve se atentar a isso. O profissional enfermeiro e o técnico, toda a sua equipe, técnicos e auxiliares, precisam estar atentos também a essa questão devido à possibilidade dessa ocorrência, tá? Orientação ao paciente. Então, sempre me apresentar, dizer quem eu sou, né? Sou profissional dessa instituição, vou cuidar de você durante este dia, vou administrar sua medicação. Sua medicação é essa, né? Checagem de alergias durante essa orientação é muito importante. O paciente, geralmente, que ele é alérgico, ele, durante o processo de triagem para internação, devido aos procedimentos de internação segura, de segurança do paciente, ele deve já apresentar uma pulseira vermelha no pulso que identifica essa alergia. O próprio prontuário, a sistematização da assistência de enfermagem são outros instrumentos que demonstram aí essa alteração, essa alergia a algum tipo de medicamento. Então a gente precisa ficar bem atento. Direito a recusar o medicamento. Essas orientações são importantes porque ele pode dizer que ele não quer receber, ou devido a uma reação anterior, ou devido a e tudo isso deve ser considerado que é um direito desse paciente, comunicado ao restante da equipe, inclusive o médico que fez a prescrição. Anotação, né, dessa medicação, após a sua administração, a checagem de horário, tudo certinho, é muito importante. Dose, durante o preparo a gente observa exatamente a dose, né? Quantos ml foram prescritos, quantas miligramas foram prescritas daquele medicamento, e aí durante a administração a gente bate o olho novamente na prescrição, na seringa, vê se é realmente, ou no comprimido, a gente bate o olho no medicamento e vê se realmente é aquela dose que eu estou administrando. A via, tá? Olha novamente para a prescrição, por isso que é importante ela estar lá, para a gente ver qual é a via que foi prescrita, tá? Isso é muito importante, porque medicamentos, existem medicamentos, a própria ampola traz
qual é e deve ser a via de administração daquele tipo de medicamento. Vamos citar como exemplo. Nós temos aí o Profenid, né? O cetoprofeno, ele vem com indicação na ampola para ser feito ou por via IM, né, intramuscular, ou por via endovenosa. De modo algum eu posso administrar por via subcutânea, por exemplo. Então, só um dos exemplos. E o horário correto. A gente sabe que para alguns medicamentos, né, a questão do horário, ela é imprescindível. Como, por exemplo, os antibióticos, que têm os seus picos, né, nos horários adequados para essa medicação. Pessoal, então eu citei para vocês os 9 certos na medicação, de acordo com o nosso guia do Corenga, eu vou deixar para vocês na tela, tá? E outras referências, inclusive protocolos hospitalares, acrescentaram mais alguns certos na medicação. Quais são eles? Então, além daqueles que já citei para vocês, eles acrescentaram prescrição correta. Então, é um dos primeiros que vem nos protocolos deles. A prescrição correta. Um erro muito comum, né, que pode acontecer no dia a dia de trabalho, é você pegar a prescrição do dia anterior e utilizar hoje. Então, checar a data da prescrição é uma das atitudes muito importantes de segurança dessa administração. E quando eles trazem esse certo, prescrição correta, é um checklist, né? Um checklist que vai ajudar esse profissional a checar essa data da prescrição, né? Até mesmo todos os outros itens dessa prescrição, tá? Outra coisa, validade certa, tá? Isso é uma coisa recorrente que a gente já verificava a validade dos medicamentos, porém que não está explícito nos 9 certos, e eles acrescentaram mais esse, que é o da validade certa. Um outro tópico inserido nessa lista de 13 certos foi a forma de apresentação desse medicamento. Então, no momento de preparar, você precisa checar o que foi prescrito. Vamos dar um exemplo aqui da glicose, da ampolinha de glicose. Nós temos a apresentação de 25%, mas nós também temos a ampolinha de glicose a 50%. E aí, né, qual foi prescrito? Foi prescrito 25%. No momento de retirar, outra checagem muito relevante, importantíssima para a segurança dessa administração, é o verificar a porcentagem no frasco ampola, tá? Então foi acrescentado mais esse item. Outro item acrescentado foi ação certa. Após a administração da medicação, a gente espera uma ação desse medicamento no organismo. Que ação foi essa? Né? Começou a aliviar a dor, ou então ele pode iniciar uma reação adversa. Então isso é observado após a administração, inclusive o conhecimento das principais reações adversas daquele medicamento para acompanhamento desse paciente que recebeu essa medicação.